Palavra aberta. Olá, ouvinte internauta. A semana foi marcada na política, com os ministros do presidente Lula assumindo o cargo. No governo Bolsonaro, eram 22 ministérios. No terceiro governo Lula, são 37. O novo ministério é composto por 11 mulheres e 26 homens. O PT, partido do presidente Lula, comanda 10 pastas. O PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, está à frente de 3. MDB e PSD, de dado, também têm 3 ministérios cada. PDT e União Brasil, 2 cada um. PCdoB, Rede e PSOL, 1 ministério. Para analisar as características do ministério de Lula, Eustáquio Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo agora, no Palavra Aberta, a cientista política da UFMG, presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais, Mara Teles. Bom dia, professora, bem-vinda ao Palavra Aberta. Muito obrigada, Kátia, pelo convite. Estamos recebendo também o cientista político, professor do IBMEC e da UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto, Adriano Cerqueira. Professor Adriano, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Eustáquio, bom dia, Kátia, bom dia, Mara. É sempre um prazer estar com os ouvintes da Itatiaia. Bom dia, professor. Professora Mara Teles, nas suas considerações iniciais aqui, o que a senhora aponta nas características do ministério do presidente Lula? É um ministério mais político, bem diferente do anterior, a senhora concorda? Não concordo, não. Eu acho que o ministério ele tem quais as características positivas que o Eustáquio levantou. Primeiro, que você tem a maior coalizão já feita no Brasil desde a redemocratização, com a participação de 11 partidos. Na verdade, União Brasil não tem 2 ministérios. União Brasil tem 3 ministérios, uma vez que o ex-governador do Amapá, do PDT, vai para a União Brasil, além do MDB, que é um partido muito importante para a governabilidade, e partidos de centro-direita ou de direita, como o PSD. Então, ele é um ministério que, por exemplo, colocou pessoas da saúde no Ministério da Saúde, como a Anísia, que é uma pessoa extremamente reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e que fez a interlocução com a OMS durante a pandemia, uma vez que o presidente Bolsonaro se recusava a admitir a presença da pandemia. Colocou a Marina Silva, uma das maiores especialistas de mudanças climáticas no meio ambiente, e quando a gente verifica o perfil dos outros, a gente observa que são políticos, sim, mas são políticos também com características bastante técnicas. Então, o ministério anterior, ele colocou pessoas contra o meio ambiente no Ministério do Meio Ambiente, colocou pessoas contra a saúde sem qualificação no Ministério da Saúde, colocou pessoas antifeministas para cuidar da pasta de mulheres. Então, obviamente, que eu não estou comparando o ministério do presidente Lula com o ministério do presidente Bolsonaro, porque, como se sabe, o presidente Bolsonaro foi um dos piores governantes, ou o pior, na minha opinião, né? A avaliação dele, ele foi o presidente mais mal avaliado após a democratização e o único que não conseguiu se reeleger. Eu poderia comparar o Lula 3 com o Lula 2, com o Lula 1, ou mesmo com Sarney. Mesmo nessa comparação, foi o ministério que compôs mais em termos de abranger a coalizão, compôs mais em termos de número de mulheres. É a primeira vez que nós temos 11 mulheres sendo responsáveis por pastas, inclusive pastas extremamente técnicas, como a Tebet, que está no planejamento. Então, Kátia, eu acho que a partir do dia 1º de janeiro nós temos uma composição muito positiva, considerando que o presidente Lula ganhou com uma frente ampla e o ministério corresponde a esse perfil. Passando a palavra para o professor Adriano Cerqueira, o senhor tem críticas à formação desse ministério. Quais são elas, professor? É basicamente ver um histórico, né? Fernando Henrique Cardoso, seus 2 mandatos, teve 30 ministros. O Lula, no primeiro mandato, manteve os 30 ministros. No segundo mandato, começou com 32. Dilma já começou o primeiro mandato com 37, igual o Lula agora. E no segundo mandato, ela conseguiu o feito de botar 39 ministros. Não deu governabilidade para ela, né? Ela saiu legitimamente, constitucionalmente, no processo de impeachment 2 anos após ter assumido. Então, o fato de você inflar um ministério com vários partidos, várias tendências, não significa necessariamente garantia de estabilidade política e sinaliza, sim, gastos excessivos, né? Vamos lembrar que a partir do segundo mandato de Lula, o Estado brasileiro entrou numa espiral de endividamento público crescente, as estatais foram
ficando extremamente sobrecarregadas de dívidas, né, a ponto de chegar no final do governo Dilma, como bem lembrou ontem, né, o ex-ministro Henrique Meirelles, na pior crise financeira, pior crise econômica da história do país, né, que é o legado que até hoje estamos sofrendo. No final do governo Dilma, do segundo mandato, né, inconcluso, o Brasil atingiu uma razão de dívida pública, PIB, de quase 70%. Isso levou, né, à aprovação da PEC, do chamado teto, para durante 20 anos ser um limite de gastos, né, para evitar essa irresponsabilidade fiscal orçamentária excessiva. O Bolsonaro conseguiu, mesmo após enfrentar, né, a pandemia que levou bastante os gastos públicos e também, né, os efeitos da inflação por conta dos lockdowns em todo o mundo, né, isso gerou uma inflação mundial excessiva e o Brasil está até saindo relativamente bem no final desse processo, mas o fato é que estamos com 76% aproximadamente de razão de dívida pública, PIB, e o que não é um bom sinalizador para um governo gastão. E governo com tantos ministérios, fica difícil para o presidente, por mais habilidoso que possa ser, de conter esses gastos que cada ministro, evidentemente, vai tentar fazer da maior forma possível. Então, estou muito preocupado com o que vai ser da saúde financeira do Brasil nos próximos anos. Não estamos, no meu entendimento, bem preparados para enfrentar essa terrível crise fiscal que o Estado brasileiro está sofrendo. Professora Mara Telles, seria possível contemplar algumas áreas com o status de ministério, por exemplo, mulheres, direitos humanos, e levando em consideração que o professor levantou essa questão, essa preocupação em relação a mais gastos, seria possível contemplar essas áreas sem a criação dos ministérios, mantendo o status, no caso de mulheres, por exemplo, de secretaria? Eu acho que o professor Adriano trouxe dados, ou então ele está muito mal informado, professor, eu discordo. Na verdade, a PEC, quando ela foi feita ainda no governo Temer, ela foi bastante criticada. O fato de você ter responsabilidade fiscal não significa que você tem que congelar por 20 anos o financiamento de políticas públicas, porque, ao contrário do que o senhor diz, austeridade não significa crescimento. Foi a austeridade que levou a União Europeia a entrar na sua maior crise e ter redução do seu PIB a partir dos anos 2018. Por outro lado, é falso que os outros governos anteriores, inclusive Fernando Henrique Cardoso, foram governos responsáveis pela crise atual. O presidente Dilma sofreu um golpe em 2016, nós estamos em 2022. Então é muito fácil um governante extremamente mal avaliado colocar a culpa da irresponsabilidade do maior caso de corrupção do Brasil, que foi o orçamento secreto, nas mãos do futuro governo. Aliás, o presidente Lula, ele saiu do governo, que eu me lembro, em 2009. Então, isso me parece muito mais, professor, se me desculpa, um argumento mais político do que técnico. Quem gastou foi o presidente Bolsonaro, 890 bilhões acima do teto de gasto. Então, graças a Deus, o presidente Bolsonaro saiu para a gente voltar a ter, agora sim, responsabilidade fiscal. Respondendo a sua questão, me discordando do senhor educadamente, respondendo a questão da Kátia, se trata de ter novos tempos, né? Nós não tínhamos antes a percepção da questão climática, a questão da igualdade racial foi totalmente desconsiderada por um governo racista, um governo homofóbico. Então, o número de ministérios corresponde aí a novos valores, novas dimensões políticas que têm que ser contempladas. Um país não vai para frente pensando só em dinheiro. Ele tem que pensar na sua gente, ele tem que pensar em arrecadar, ele tem que pensar em gastar e gastar bem, coisa que o presidente Bolsonaro, fugindo do Brasil, não o fez. O próprio vice Alckmin, que foi do PSDB, que é um partido de centro-direita, mostrou nos documentos da transição que tinha dinheiro para a compra de uma creche no Brasil. Se isso for gastar bem, é gastar bem contra a população brasileira. É gastar bem para os políticos que foram beneficiados durante o governo Bolsonaro, que colocou em sigilo, inclusive, esses gastos que esperamos que a CGU analise o cartão corporativo do presidente Bolsonaro, porque isso é direito do público, sendo contra ou a favor
do presidente Lula. Nós não podemos comparar os seus primeiros mandatos com o mandato terrível, gastador, corrupto, que foi o governo do presidente Bolsonaro. Professor Adriano Cerqueira, o senhor falou inicialmente sobre a quantidade de ministérios e o que isso pode representar em termos de gastos públicos. Agora, em relação à qualificação dos nomes, dos ministros, muitos são deputados, são senadores, têm uma trajetória política de cargos públicos. O senhor não acha que eles são preparados tecnicamente para as suas pastas? Qual que é a sua avaliação? Não, o ministério, ele sempre tem uma natureza política, né? Por mais que seja um técnico, né? Vamos lembrar do Tarcísio Oliveira, né? Que agora é governador de São Paulo. Ele fez uma brilhante gestão no Ministério da Infraestrutura, gerou grandes avanços em obras que estavam há décadas paradas, né? Sendo sempre reinauguradas. Isso foi um dos incentivadores, né? Para os crimes de corrupção que invadiram o noticiário brasileiro, né, nos últimos governos, né, que antecederam o Bolsonaro. Então, a conclusão de várias obras públicas foi uma forma também de combate à corrupção, porque encerrou esse ciclo, né? E o Tarcísio foi tão bem, né, no ministério, e apesar de ele ser um técnico, ele chegou até a trabalhar, né, no ministério da Dilma, ele virou um político, um excelente político. O discurso de posse dele como governador de São Paulo foi brilhante, foi muito bom. E ele é um dos grandes nomes, quem sabe, para 2026, né, aparecer aí na sucessão de Lula, caso o Lula não queira, né, apesar de estar lá perto dos 81 anos, ser candidato novamente. Então, tem nomes que têm uma certa afinidade com a pasta. A questão não é isso. A questão é, você pode perfeitamente, com poucos ministérios, agregar esses, agora, ministérios, em forma de secretarias ou através de outras formas de políticas públicas, sem gastar quase que 2 bilhões de reais, né, que é a previsão dos gastos que vão ser feitos por esses novos ministérios criados. Além da discurseira eleitoral, né, a gente sabe que houve uma grande gastação por parte dos governos do PT, né, do Lula e também aqui de Minas, né? Vamos lembrar, né, o desastre financeiro que foi aqui em Minas, né? E como que isso enfraqueceu o PT de Minas. O PT de Minas que não teve nem candidato ano passado, e nesse grande ministério do Lula, qual o ministro do PT de Minas que existe? Nenhum, né? Zero. Então a população está atenta a isso. Bolsonaro, no segundo turno, teve 37% do eleitorado votando nele, principalmente contra Lula. Lula teve 38,5%. A última avaliação pelo Datafolha, 39% avaliaram o governo Bolsonaro como ótimo e bom, que é um número muito próximo, né, desses 37% do eleitorado que é votar em Bolsonaro. Então, o grande desafio para a governabilidade de Lula é como reconquistar esse eleitorado que está beirando os 40%. Eu acho muito improvável que ele consiga isso, porque o antipetismo e também mesclado com o antilulismo ainda são muito fortes, estão muito presentes na sociedade brasileira. Professora Mara Térez, a senhora vê dificuldades para o governo Lula criar uma unidade entre tantos partidos que estão compondo o ministério dele, pelo menos 8 partidos? Não, eu acho muito difícil, sim, que o presidente Lula consiga governabilidade. Por isso, uma das razões do mensalão, por exemplo, né? O governo Bolsonaro, eu não estou aqui fazendo campanha para ninguém, ao contrário, eu só apresentei os dados e até, eu gostaria até que o professor Adriano apresentasse quais foram as obras que foram finalizadas, porque realmente na minha área políticas públicas, mas o que eu desconheço, eu só vi, na verdade, o fim do Ministério da Saúde para a ministra Margarete Menezes, já que nós viemos aqui falar sobre a composição do ministério, deu uma entrevista enorme, da cultura, né? Falou que ela não tinha dinheiro nem para ir para a posse. O vice-presidente Alckmin, que foi governador de São Paulo por tantos anos, falou que existiam vários e vários indícios de fraudes no Auxílio Brasil. Inclusive, generais da primeira patente, primeiro escalão, estavam recebendo Auxílio Brasil, minha gente, enquanto várias pessoas pobres que comeram osso durante a pandemia, porque houve corrupção na compra de vacinas, não estavam recebendo Auxílio Brasil. Eu não estou aqui para avaliar o governo Bolsonaro, por quê? Porque o povo brasileiro já avaliou e já reprovou. Ele foi o único presidente não reeleito na redemocratização. Isso tem que ser dito. Tendo a chave do cofre, tendo orçamento secreto, que é o maior caso de corrupção da história política brasileira, colocando cartão
corporativa em sigilo, por isso que a gente não encontra caso de corrupção. Quando você bota em sigilo, você não tem transparência, como é que você vai ver se tem ou não corrupção? Então a questão é que um governo que não foi eleito. Mas tratando agora dessa E tratando agora das expectativas, eu acho muito difícil o presidente Lula ou qualquer outro presidente pós-Bolsonaro, esse governo desastroso, conseguir governabilidade. A gente sabe muito bem que houve tentativa o tempo todo de manter a base do governo, a base do toma lá da cá, né? Com o PL, que inclusive elegeu um grupo muito grande de extremistas, né? De pessoas de extrema-direita, que é a principal característica do presidente Bolsonaro, é ser autoritário, é ser de extrema-direita, não democrata. Então, assim, você fazer governabilidade sobre um Congresso que União Brasil e o PL elegeram um enorme número de bancadas, é muito grande, né? É muito difícil. Acredito que você tem que ter habilidade na composição, é por isso que você tem o União Brasil com 3 ministérios e não com 2, é por isso que tem o MDB, que ainda mantém uma grande bancada, que você tem o PSD. Eu concordo com o professor Adriano quando ele disse que o governo Pimentel foi um desastre, né? Só que a gente não está discutindo o governo Pimentel e muito menos o governo Tarcísio. Lembrando, Kátia, que a Secretaria de Mulheres foi entregue a uma pessoa que falou que o feminismo é responsável pelo genocídio no Brasil. Veja bem, uma Secretaria de Mulheres contra as mulheres em São Paulo. Ô, professora Mara, a senhora não Diga. acha, por exemplo, que no caso de 37 ministérios, que é o número hoje do presidente Lula, alguns ministérios podem ficar com orçamento esvaziado? Por exemplo, alguns ministérios teoricamente menores, como da pesca, povos originários, direitos humanos, mulheres, ao contrário de outros, como saúde e educação, que tem um orçamento robusto? Eu acho que eu estou pegando os dados da transição, e não dados da internet, né? Porque a gente trabalha com dados, não com desejo. Qual o orçamento que tinha antes esses ministérios? O senhor poderia me dizer? Eu desconheço, não tinha orçamento. Vou citar de novo o vice Alckmin. Suspeitas de fraudes, ministérios completamente destruídos, como disse ontem, por exemplo, né? A Marina é reconhecida mundialmente, ao contrário do Salles, que disse que ia passar a boiada. Então a questão para mim é que gasto tem que ser feito. Você tem que investir no país. Você pode ser de direita, você pode ser de esquerda, você pode ser socialista, ou você pode ser capitalista. Eu não conheço uma outra forma de geração de emprego, de políticas públicas, que você não tenha que gastar, né? Então, o fato de você ter 30 ou 39 ministérios, do meu ponto de vista, corresponde às novas demandas da sociedade, meio ambiente, mulheres, direitos humanos, né? Como disse o novo ministro, importante, as pessoas contam, as pessoas devem ser contempladas em direitos humanos, algo tão importante e relevante numa democracia, para aqueles que são democratas. Esse gasto dos ministérios, ele é pífio em relação à possibilidade de investimento e arrecadação. Professor Adriano Cerqueira, será que o senhor pode fazer um contraponto aí aos principais aspectos da fala da professora Mara Teres, por favor? Não, assim, o distrato a governos anteriores é uma característica petista, né? O vice Só que Geraldo eu não sou Alckmin, petista, eu tô falando do governo Lula. o vice ao Geraldo Alckmin em 2006, quando disputou contra Lula, ele foi tratado com esses mesmos termos, era fascista, extrema-direita, ultraconservador. A mesma coisa aconteceu, né, em 2010 contra o Senador José Serra. Em 2014, a própria Eu tô até Marina, fazendo contraponto, a própria dizendo Marina, que eu a não própria. chamei Com ninguém de licença, com fascista. licença, eu tô Só que falando, eu respeitei a respeito. sua fala. Sim, não, mas Eu eu peço respeito, sem eu estou interrupção. respeitando, eu só quero Não, por ponderar favor, que por eu favor, respeito, mas por eu não chamei favor, ninguém de fascista. por Ok, favor, professora. Só Ok. colocando aqui a favor, lembrança disso. por favor. Ok, professor. Ok? Professor Adriano. Aí, né, a própria Marina Silva, em 2014, né, foi tratada, né, foi como uma anti-pobres, ia tirar da mesa do brasileiro qualquer tipo de comida, foi totalmente escorraçada durante a campanha eleitoral, também, claro, né. Então é uma característica, não muda, são vícios, né. Se você tenta começar um novo governo não reconhecendo o que houve no anterior.
o anterior não fez nada. Foi um desastre total. E assim vai. De novo, 37 ministérios não é nada de novo em relação a governos que no passado fizeram isso. Sempre inflaram a máquina pública. E está apontando uma grande possibilidade de não se preocupar, de despreocupação com a questão fiscal. E o que acontece? O desequilíbrio orçamentário do Estado, nós aqui de Minas sabemos bem disso, leva o quê? Atraso salarial, não repasse, né, de tributos a prefeituras. Minas, a grande maioria dos municípios dependem das verbas que chegam nas suas prefeituras. Isso gerou um problema social gravíssimo, né, ao longo do governo do Fernando Pimentel. Ou seja, o desequilíbrio fiscal orçamentário agrava a inflação e quem paga por tudo isso justamente são as populações mais pobres. Então, não tem nada de social nesse tipo de política, não. A irresponsabilidade fiscal penaliza a população mais pobre. Então, quem está preocupado com a pobreza, o mínimo que tem que fazer em termos de gestão pública é ter uma responsabilidade fiscal, não endividar o Estado, não endividar as futuras gerações e dar condições, no modelo que defende, que é o Estado que tem que ser o grande tutor, né, do investimento, garantir que o Estado consiga fazer de fato esses investimentos, porque na medida que você vai criando tantas despesas, você vai criando cada vez mais verbas gastas em salários, você perde a capacidade de investimento do Estado. E você endividando também a máquina pública fica com menos capacidade de recursos para fazer os investimentos necessários. E a economia ruim não atrai investimento privado, ou seja, é um ciclo vicioso que penaliza bastante a população. Esse novo ministério, né, do governo Lula, o senhor acha que está pegando um bom caminho que foi feito pelos ministros do governo Bolsonaro ou não? Em termos de obras, de ações, de políticas públicas? Olha, o governo Bolsonaro ele teve bons avanços em algumas políticas, outros nem tanto, né? A prova disso é que ele conseguiu, por exemplo, na parte da infraestrutura, fazer vários marcos importantes, né? O saneamento básico, por exemplo, foi extremamente importante, atraiu investimento privado. Inclusive, há uma promessa aí de que, a se permanecer nessa agenda de privatizações na área do saneamento básico, isso avança, e todo mundo está sabendo do caso lá do Rio de Janeiro, né, que foi privatizada a SEDAI, como que houve grandes avanços nesse sentido. Aqui em Minas tivemos finalmente, né, a privatização do metrô de Belo Horizonte, e que isso pode gerar novos avanços, né, nisso aí. Então, tudo vai depender de como vai ser feito esse perfil. Eu acho que o ministério feito por Lula tem condições, sim, de fazer políticas como eles estão se propondo. O problema é o Estado brasileiro tem condições financeiras de arcar essas políticas sem se endividar, sem cumprir os seus compromissos financeiros. Lembrando, a nossa razão de dívida pública, PIB, está elevadíssima. Esse cuidado financeiro tem que ser uma prioridade para que temos, com a ajuda, né, dos investimentos privados, possamos avançar nas políticas públicas. Política pública não é feita só pelo Estado, é principalmente feita pela sociedade e pelo mercado. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Hoje debatemos aqui as características do Ministério do Governo Lula. Recebemos a professora, cientista política da UFMG, presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais, Mara Teles. Professora, obrigada pela presença aqui no Palavra Aberta. Muito obrigada. Queria concordar com o professor Adriano de que realmente a responsabilidade fiscal ela deve ser prioridade de qualquer governo, né? E lembrando que essa irresponsabilidade fiscal levou à crise das universidades públicas nos últimos anos, inclusive com corte de pesquisas, né? Espero que o novo governo, qualquer que fosse ele, dê conta de sanar a gastança e a responsabilidade fiscal do governo anterior do presidente derrotado Jair Bolsonaro. Recebemos também o cientista político Adriano Cerqueira, professor da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, e do IBMEC. Professor, obrigado pela sua presença, um ótimo fim de semana. Eu agradeço, eu desejo a todo mundo aqui um bom 2023, né? Que possamos, mais uma vez, avançar bem esse ano que promete ser bastante difícil. Muito obrigado, é sempre um prazer estar com vocês. Obrigada, professor, e obrigada também a você, ouvinte internauta, que pode acompanhar o Palavra Aberta também nas nossas mídias digitais, entre elas o Spotify. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h30 da manhã, no Jornal da Itatiaia.